Olá, sejam bem-vindos a este episódio 148 de E o Resto é História, com a dupla de cronistas, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Já sabe que este programa pode ser ouvido em FM, na Rádio Observador, e também em podcast e em vídeo. A guerra na Ucrânia continua sem fim à vista, os telejornais continuam a mostrar-nos imagens terríveis e, com facilidade, nós olhamos para a guerra como o cúmulo da barbárie. Mas a verdade é que a guerra tem regras, desde há muitos séculos, e a preocupação com essas regras tem sido constante ao longo da história. Aliás, quando nós falamos na existência de crimes de guerra, isso significa que há formas de guerrear que não são criminosas. E é sobre isso que gostava muito que conversássemos hoje, Rui. Ouvimos com frequência falar da Convenção de Genebra e tomamos como natural que haja leis sobre saques, prisioneiros ou tipos de armamento aceitos no campo de batalha. Mas há uma pergunta muito simples, que também me parece muito pertinente, modéstia à parte. Porquê é que não vale tudo numa guerra, não é? Se o que está em causa é viver ou morrer, porquê é que existem autolimitações impostas pelos exércitos em confronto? A que necessidades é que essas limitações dão resposta? Portanto, em resumo, Rui, o que eu queria saber muito era isto. Desde quando é que existem leis da guerra? Como é que elas foram evoluindo? E a última análise, para que é que servem? É de facto paradoxal. Para que é que existem leis numa atividade, chamar a guerra uma atividade, em que a única lei deveria ser vencer? Exato. No entanto, existem e sempre existiram limitações. Nós vamos ao site hoje da Cruz Vermelha Internacional e há uma longa lista, quase 161 regras arrumadas em capítulos, que dizem basicamente respeito ao seguinte: a distinção entre combatente e não combatente, que tem como objetivo a proteção de civis e a restrição de ataques indiscriminados. Segundo, a proteção de determinadas pessoas na zona de combate, como é o caso do pessoal médico, pessoal religioso, isto é, quem presta assistência religiosa dentro dos exércitos, aos jornalistas, ou então também certas localidades, como zonas que estão desmilitarizadas, ou aquilo que se chama cidades abertas, isto é, cidades que foram declaradas por um dos combatentes como sem defesa, não estão defendidas militarmente e considera-se uma cidade aberta. E, portanto, essa também deveria estar protegida contra ataques do outro lado. Temos a famoso filme, não é? Roma, Cidade Aberta. Roma, durante a Segunda Guerra Mundial, foi considerada cidade aberta. E também há a proteção de certos objetos. Por exemplo, objetos de valor cultural, quer dizer, objetos, isto é, edifícios ou determinado tipo de recheio de edifícios. Depois, em terceiro lugar, há a proibição, aliás, já fizeste referência a isso, a certos métodos de guerra. Por exemplo, a negação do quartel, a recusa de dar quartel, isto é, de não fazer prisioneiros. É uma prática que é proibida. Nenhum exército pode dizer nós não fazemos prisioneiros. O ataque a soldados fora de combate, isto é, soldados que já não estão em condições, soldados do inimigo que já não estão em condições de combater, ou porque estão feridos, ou porque estão desarmados, ou porque se renderam e estão, digamos que, controlados. Não serem atacados quando estão fora de combate. Já não são uma ameaça e, portanto, já não são um alvo militar legítimo. Depois, a proibição da pilhagem, saques, que era uma característica, aliás, das atividades militares no passado. Depois a proibição da perfídia, quer dizer, que é uma coisa curiosa, porque não é proibido o ardil. Pode ser pérfido. Não é proibido o ardil. O ardil, portanto, é legítimo tentar enganar o adversário. Por exemplo, fingir que se está a retirar quando na prática se vai atacar, ou fazer chegar ao adversário informação errada sobre o número de tropas, sobre as intenções do nosso lado. Portanto, isso tudo, o ardil é legítimo. A perfídia, a outra coisa é basicamente o abuso das leis da guerra, isto é, das limitações da guerra. Por exemplo, usar uma bandeira branca, que é um sinal de rendição, ou de uma proposta, uma proposta de negociação, usar a bandeira branca para atacar, ou usar uma ambulância para levar militares, ou transportar armamento, ou coisa assim. Portanto, isso são atos pérfidos, quer dizer, não são ardis, são considerados atos pérfidos, até porque põem em causa estas próprias leis da guerra. Isto é um abuso destas leis
da guerra. E o quarto é a proibição, então, de um certo tipo de armas, geralmente é definido como ou armas que causam sofrimento desnecessário. Portanto, uma arma pode matar, mas quer dizer, causar um sofrimento desnecessário. O caso, desde o século XIX, eram armas, balas explosivas, o uso de balas explosivas, ou então armas que tenham um efeito indiscriminado. Como as armas químicas. Armas químicas, por exemplo. Portanto, muitas destas regras são recentes, até porque têm a ver, obviamente, com formas de fazer a guerra que são também recentes, sim. Mas outras são muito antigas. Por exemplo, nós sabemos que o uso da bandeira branca para indicar ou rendição ou vontade de negociar já está registado no mundo romano no século II depois de Cristo. Então já era usada a bandeira branca para sinalizar. É muito usado na Idade Média depois, a bandeira branca, e está consagrada, aliás, é uma das regras que o famoso jurista e teólogo holandês, Hugo Grotius, em 1625, no seu tratado muito famoso e que tem um enorme impacto na Europa da época, que é a Lei da Guerra e da Paz. Portanto, o que Hugo Grotius se propõe fazer é... ele acha, portanto, que a guerra pode ser legítima, pode ser justificada em vários casos, como autodefesa, para reparar um agravo, isto é, uma parte que tenha sido agravada, usa a violência para se ressarcir do prejuízo que sofreu, ou para punir enfim, uma outra parte que se tenha portado de uma maneira que justifique um corretivo, digamos assim. Mas não punir de qualquer maneira. O ponto de Grotius é que ele diz que a guerra não é a ausência da lei. Isto é, não é a licença para cometer crimes. Isso é que é o princípio fundamental. Isto é, o uso da violência está justificado, mas a guerra não não dá direito a ninguém de cometer crimes. Isto é, de se portar como um criminoso. E ele tenta, portanto, descrever o que é que são, quais são os limites dessa guerra, vamos dizer, legal, legítima. Sim, não criminosa. Não criminosa. Portanto, isto é muito importante porque aparece, a partir daqui, a noção de crime de guerra. O que leva também a um outro raciocínio. Há quem ache que toda a guerra é criminosa. Certo. E isso é um erro, de acordo com Grotius. Quer dizer, porquê? Porque aí estamos a fazer com que a guerra seja uma atividade, ou ser uma atividade criminosa, quer dizer que não há limites. Ao admitir a guerra como uma atividade legítima, pode-se-lhe impor limites. E, portanto, esse é que é o ponto muito importante de Grotius. Portanto, estas regras têm, de qualquer maneira, têm a ver, para além de qualquer aspecto prático, isto é, podemos justificar algumas destas regras através da utilidade que podem ter para ambos os combatentes. Sim. Isto é, por exemplo, o tratamento de prisioneiros de guerra. Sim, eu trato bem os inimigos prisioneiros, mas eles também tratam bem os do meu lado quando são aprisionados. Portanto, há uma certa utilidade aqui. Mas, além disso, eu creio que estas leis da guerra têm sobretudo a ver com as culturas, no sentido lato, em que a guerra se desenvolve e é pensada. E essas culturas variaram muito ao longo dos séculos, mas se nos limitarmos à Europa Ocidental e se nos limitarmos também à época que vem desde a Idade Média, eu acho que podemos destacar duas grandes razões para esses limites, para haver limites para a guerra. A primeira grande razão tem a ver com quem faz e quem dirige a guerra. Isto é, quem são os protagonistas da atividade militar na Europa Ocidental desde a Idade Média, incluindo a Idade Média. A aristocracia, não é? Exatamente. E durante a maior parte destes séculos, desde a Idade Média, é a aristocracia, as grandes famílias da nobreza, onde é suposto os homens serem guerreiros e preparados para a guerra desde pequenos. Há atividades a que eles se dedicam de lazer, como a caça, que é concebida também como uma preparação para a guerra. E a guerra é, na Europa, na Idade Média e nos séculos seguintes, frequentemente um confronto entre estas famílias.
entre os representantes destas famílias. Eles e os seus séquitos de dependentes são eles que se enfrentam nos campos de batalha, nos cercos e nas atividades militares em geral. Ora, a guerra para estes aristocratas é obviamente uma questão de vida ou de morte, isto é, podem morrer na guerra, mas é também uma espécie de, vamos dizer, de desporto, quer dizer, em que a vitória deve corresponder, como no desporto atual, a uma superioridade em coragem, em força, em habilidade, de modo a que dar àqueles que fazem a guerra o direito de reivindicar ou de esperar glória. Certo. Isto Vitória é, e glória, não é? de serem... Sim, mas uma vitória que não seja alcançada de qualquer maneira, tal como ninguém quer ganhar de qualquer maneira uma prova de atletismo, por exemplo, antes da prova, dar uma série de pontapés nos joelhos dos seus competidores e depois eles ficam lesionados. Com demasiados penaltis e mãos na área. As pessoas querem ganhar de uma maneira que possam dizer ganhei por causa da minha superioridade em termos de uma habilidade superior, força, coragem, etc. É isso que nos dá glória. E todos estes nobres guerreiros, aquilo que aspiram é essa glória. É uma glória que é transmitida, por exemplo, durante a Idade Média, por poemas, canções, onde eles são, um dos grandes guerreiros são consagrados, as suas histórias são contadas. E, além disso, essa glória também lhes permite depois obter recompensas, não apenas este reconhecimento público, mas, por exemplo, perante os monarcas, e são... os monarcas, aqueles sob quem eles cada vez mais fazem a guerra a partir da Idade Média, dão-lhes recompensas e, portanto, os feitos deles, os feitos valorosos são recompensados. Portanto, a guerra tem de ser feita também. Eles têm um interesse, quer dizer, um interesse... ou vários interesses em que a guerra seja feita de modo a que sobressaiam as qualidades positivas de quem combate. Isto é, a coragem, a habilidade, a generosidade também, e não as qualidades negativas. Isto é, que a guerra não seja simplesmente uma atividade de simulação, de crueldade, de mesquinhez, de mentira, etc. Ou seja, havia um interesse da parte desta classe militar em que a guerra obedecesse a certas regras que a tornassem uma atividade propriamente nobre, isto é, nobre neste sentido, não apenas associada à nobreza, mas uma atividade que pode ser admirada, que pode ser vista como um exemplo das melhores qualidades do ser humano. Um exemplo, matar um adversário armado e capaz durante o combate é um ato heroico, mas matar um ferido desarmado, já prisioneiro, é um ato desprezível e cobarde. É uma diferença clara. Eles querem estar associados, obviamente, aos primeiros tipo de atos, não ao segundo. Portanto, tudo aquilo que fazia, mesmo aceitar rendições e respeitar a vida de quem se rendesse, fazia parte também de uma demonstração de grandeza da parte de quem ganhava. Quer dizer, ganhava e mostrava generosidade ao ganhar e, portanto, tornava-o também um guerreiro admirável e memorável. Claro, não foram sempre os aristocratas que fizeram a guerra e, a partir de uma determinada altura, não são eles, essencialmente, que fazem a guerra. A partir do século XVIII e, sobretudo, a partir do século XIX, são militares profissionais, já oriundos de vários estratos da sociedade, que fazem a guerra. Mas estes militares profissionais constituem uma corporação e essa corporação, de alguma maneira, mantém as regras e os costumes da antiga aristocracia militar. Até, acho que já aqui uma vez falámos disso, por exemplo, aquele uso das espadas pelos oficiais, até ao dia 2, e até mesmo em exércitos de repúblicas já fundadas no tempo das armas de fogo, e onde nunca houve cavaleiros fidalgos, mas eles mantêm a espada, que era típica uma arma típica da nobreza medieval e moderna, mesmo depois do uso de armas de fogo. Portanto, muito do que atrás eu disse sobre fidalguia militar aplica-se também a estes... Há uma transferência de valores. A estes profissionais, estes militares, que ainda depois introduzem uma outra dimensão digamos, na arte da guerra, como se chamava, que é a questão da disciplina. A disciplina torna-se
fundamental a exércitos, sobretudo quando os exércitos começam a ser recrutados com base no serviço militar obrigatório, isto é, os homens jovens são convocados para a guerra, e esta questão... E quando existia também a ambição de alguns deles poderem subir-se, que se calhar era mais difícil no tempo medieval, não é? A questão da disciplina, isto é, de manter a disciplina torna-se fundamental. Isto porque da disciplina depende a eficácia militar de uma grande força armada, e uma parte dessa disciplina é também o respeito das regras e dos limites. Porquê? Porque se vê na violação dessas regras, por exemplo, na pilhagem, ou um exército que se dedica de repente a violar mulheres num território conquistado, isso são princípios de dissolução da disciplina militar. Isto é, um exército desfaz nesse momento. E, portanto, respeitar as leis da guerra também é uma forma de manter a disciplina dos exércitos, evitar pilhagens, etc, etc. Portanto, pressupõe-se que essas regras ajudam também ao espírito de corpo, à eficácia dos exércitos na época moderna. E, portanto, também são impostas, digamos, ou cultivadas com esse objetivo. Portanto, isto é uma primeira razão para haver leis da guerra. E depois há uma segunda razão. Esta segunda razão é um bocadinho mais... talvez um bocado mais complicada. E tem a ver com outra coisa, que é a necessidade geral que há, e não é de hoje, foi de sempre, de justificar a guerra. E partir para a violência. Precisa ter uma razão. E porquê? É necessário justificar a guerra não apenas para, digamos, ter razões para... ou mostrar razões que possam ser aceites por mais do que quem as profere, para um ato de violência, mas também para propiciar os deuses da guerra, digamos assim. Isto é, as forças sobrenaturais de quem eventualmente depende a sorte da guerra. Uma dimensão religiosa. Sim, uma dimensão transcendente, vamos dizer assim. E isso é também fundamental que uma guerra seja justificada para se ter sorte na guerra. Portanto, esta guerra, sobretudo a partir da época moderna, a guerra na Europa Ocidental é basicamente a grande razão de ser dos grandes Estados da Europa Ocidental. Eles são, de facto, máquinas de guerra até ao século XX. Durante estes anos, desde a Idade Média até ao século XX, o que acontece? Estes Estados soberanos tendem a monopolizar a atividade militar, são eles que desenvolvem a atividade militar na Europa, são os Estados, já não são os particulares que têm grupos armados e que fazem guerras entre si, é os Estados que têm este monopólio desta violência, sobretudo ao nível militar, mas até a outros níveis também. Isso reflete-se no facto destes Estados terem a maior parte das suas despesas serem militares. Portanto, antes do Estado Social há o Estado Militar, isto é, 70%, 80% da despesa de um Estado até ao século XIX é com o Exército, é a manutenção do Exército, armadas, etc. As guerras são muito frequentes. As guerras nos séculos XVI, XVII ou XVIII são imensamente frequentes. A guerra é usada para resolver questões de fronteira ou questões de esferas de influência. A monarquia francesa, por exemplo, ou a monarquia dos Habsburgos estão constantemente em guerra nos séculos XVI e XVII. E por isso o militar prussiano Clausewitz, no princípio do século XIX, diz que a guerra é política por outros meios. É uma coisa que ele diz, isto é outra maneira de fazer política. E, portanto, é através da guerra que os Estados crescem, por exemplo, desenvolvem sistemas de cobrança de impostos para pagar a guerra, e é também através da guerra que os Estados desenvolvem, por exemplo, até sistemas de pensões. Inicialmente, os sistemas de pensões são para os militares reformados a quem os Estados sustentam depois de prestarem o seu serviço militar. Ora bem, eu estava apenas a dar uma ideia de como a guerra era uma atividade, eu diria quase, enfim, não era banal, mas muito frequente, muito mais frequente do que foi desde a segunda metade do século XX na Europa. Portanto, guerras, século XVI, XVII, XVIII, é a política por outros meios. Isto é, faz-se guerra para resolver um problema com um outro Estado, desenvolvem-se operações militares na fronteira. E não havia uma geração que vivesse sem a conhecer, praticamente. Praticamente havia sempre guerras. Quer dizer, o século XVIII, praticamente a Europa está quase sempre em guerra. Quer dizer, 2 Estados, 3 Estados, 4 Estados, às vezes guerras gerais, guerras mais localizadas, mas praticamente em guerra. O que é um contraste
com o século XIX e depois com a segunda metade do século XX. A primeira metade do século XX, de facto, também há a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Mas a guerra é uma atividade frequente. Ora bem, estas guerras, sendo atividades frequentes, poderia parecer que não era necessário grandes justificações para uma guerra. Sim. Mas era, de facto era, por aquelas razões que eu disse. Isto é, primeiro, para poderem ser aceitos por todos, por todos aqueles que nelas têm de participar, e depois para poderem ter, digamos, esse tipo de sanção transcendente que assegurasse melhores resultados para a atividade militar. E para percebermos isto, não basta pensar que estamos, até pelo menos ao século XIX, num mundo em que as pessoas acreditam na religião revelada. As pessoas, antes de religiões como o cristianismo e o islão, também acreditavam em forças sobrenaturais. E viram sempre a guerra, o confronto militar, como uma instância de manifestação e de decisão, em última instância, dessas forças. Essas forças sobrenaturais. Basta pensar na Ilíada de Homero. Na Ilíada de Homero há os personagens, guerreiros, troianos, gregos, combatem. Mas quando combatem, frequentemente combatem porque estão dirigidos e possuídos por deuses. São, de facto, os deuses que combatem. Portanto, a decisão sobre quem ganha e quem perde é tomada, digamos, a um nível acima dos homens. E isto, de alguma maneira, reflete a experiência que se tem da guerra como sempre, independentemente do desnível de forças dos combatentes, a guerra cria sempre uma zona de incerteza. Não se sabe o que vai acontecer. De repente, aquele que parecia muito forte não é capaz de atingir os objetivos que se tinha proposto. De repente, aquele que parecia muito fraco tem o que aparentemente se pode dizer por sorte e consegue infligir ao mais forte danos suficientes para o mais forte reconsiderar a continuação das operações militares. Portanto, isso faz-me lembrar qualquer coisa. Bem, isso é típico das guerras. Aliás, é por isso, geralmente, que os poderes, até às vezes são os poderes mais enfraquecidos que estão mais dispostos a correr à força das armas, precisamente porque há aí uma probabilidade para o poderem obter vantagens que, quando se compara as forças de um lado e do outro sem atividade bélica, não é possível. Isto é, porque o desnível é muito grande. Mas, por vezes, no campo de batalha há esse lado misterioso da guerra. Aquilo que tem a ver com o impulso, que tem a ver com a habilidade, que tem a ver com a coragem, que tem a ver com e que tem a ver também, e isto é uma característica importante da guerra, com a sanção de um dos lados como se tivesse razão. Isto é, quem ganha tem razão. Para os romanos, a vitória era uma deusa. Era uma deusa que escolhia o lado justo. Isto é, que ganhava quem tinha o direito de ganhar. Havia esta noção. E isso, de alguma maneira, se manteve-se. Quase até ao nível, podemos dizer, de uma espécie de superstição em relação à guerra. O que era uma justificação para a própria guerra, não é? Exatamente. Ora bem, para uma guerra ser justa é preciso não apenas boas razões para iniciar a guerra, e todas as guerras europeias são acompanhadas de manifestos, proclamações, discursos antes de iniciar a guerra para justificar as operações militares, mas também é preciso respeitar uma certa maneira de fazer a guerra, isto é, fazer a guerra de modo justo, aceitando certas limitações ou regras ou leis, respeitando os não combatentes, respeitando os prisioneiros e os feridos. E é assim que a guerra... E isso também faz parte de, digamos, invocar a sorte da guerra, ficar no lado justo de quem faz a guerra. Isto é, fazer uma guerra limpa, digamos, é também uma forma de adquirir uma superioridade e de esperar que essa superioridade, de alguma maneira, crie uma moral, um ambiente em que as tais forças transcendentes que decidem da sorte das batalhas nos favoreçam quem se porta melhor. E, portanto, é assim que, na Europa, desde os séculos XVII e XVIII, a guerra vai sendo constrangida cada vez mais por regras, dizem respeito essencial, ao princípio, aos prisioneiros e à troca, ao resgate dos prisioneiros ou a sua libertação sobre palavra de honra, que era uma coisa que acontecia, uma vez que ainda eram muitos aristocratas, eles diziam, eu prometo, quer dizer, é capturado numa batalha, mas a guerra continua, é prisioneiro, e ele diz, eu prometo nesta guerra não combater mais. E, portanto, era libertado com a promessa de que não combatia mais. E era uma questão de honra, e como era uma aristocracia
e esta aristocracia era não apenas uma aristocracia de um determinado país, mas por vezes era uma aristocracia verdadeiramente europeia, porque as famílias aristocratas casavam entre os países e, portanto, eles conheciam-se uns aos outros, eram primos uns dos outros, e, portanto, tal como os reis, eram todos primos uns dos outros em determinada altura, e, portanto, eles respeitavam, se alguém dava uma palavra, respeitava-se a palavra. E isso ainda chega até à Segunda Guerra Mundial. Isto é, aqueles generais mais famosos também têm a palavra de honra, quer dizer, e é algo que é respeitado, quer dizer, entre militares, dar a palavra. Agora, quando chegamos ao século XIX, de facto, é em nome do humanismo, quer dizer, isto é de uma cultura humanista que se procura limitar a guerra, mas, mais uma vez, trata-se de conter a violência dentro de limites aceitáveis, de modo que a guerra seja aceitável de acordo com os padrões do que se julgam ser a civilização. Isto é uma espécie de domesticação da guerra. Isto é, a guerra tornar-se uma atividade suportável dentro dos padrões de uma sociedade que se quer, como a sociedade europeia do século XIX, uma sociedade civilizada. Quer dizer, portanto, é uma maneira civilizada de fazer a guerra. E foi assim que vieram as convenções. As convenções, as grandes convenções internacionais. O século XIX é um século de grandes convenções internacionais, sobre correios, mais ou menos sobre tudo. O objetivo, geralmente, é permitir a livre circulação de pessoas, de bens, de capitais, de informação, etc. Mas também há convenções sobre a guerra. Sim. As famosas convenções de Genebra, não é? Exatamente, desde 1864. Houve 4, se não estou enganado. Sim, 1864, depois no fim do século XIX, princípio do século XX, e a última é de 1949, ligadas a outras iniciativas, como a iniciativa do Comitê da Cruz Vermelha Internacional, mais uma vez uma organização internacional para dar assistência aos prisioneiros e feridos de guerra, e a pouco e pouco os Estados, primeiro as potências europeias, mas depois os outros Estados fora da Europa vão aderindo. Hoje há cerca de 196 Estados que subscreveram essas convenções de Genebra desde 1864. Mas que é um número impressionante. É um número, sim, é quase praticamente todos os Estados. Curiosamente, mesmo coloca-se uma questão de saber que tipo de atividade militar é que está coberta pela proteção das convenções. Nem toda a atividade está protegida. E no século XIX, na Europa, por exemplo, acha-se que a guerra contra povos considerados selvagens, fora da Europa, não implicavam o respeito das regras da guerra entre povos civilizados. E, portanto, que era possível, por exemplo, usar balas explosivas que estavam proibidas na Europa, mas que eram, por vezes, por exemplo, o exército português usou-as em África, dizendo que está a combater com povos selvagens e, portanto, não se aplica às mesmas Ou o tratamento de prisioneiros, não é? Ou o tratamento, exatamente, ou o tratamento de prisioneiros, etc. Uma vez que os povos selvagens também não respeitam regras, porque é que se havia de respeitar regras? Portanto, esta era mais ou menos a lógica. Mas dentro mesmo do mundo, digamos, civilizado, há também uma questão que é levantada, sobretudo a partir do século XIX, e que tem a ver com a chamada pequena guerra, ou, para usar a expressão espanhola, guerrilha, a pequena guerra, a guerra irregular, como, por exemplo, aquela que as populações da Península Ibérica, portugueses e espanhóis, fazem contra os exércitos franceses que invadem a Península Ibérica entre 1808 e 1814. Esta não é uma guerra regular, portanto, não é uma guerra entre exércitos formalmente organizados, e a questão trata de saber se quem faz esse tipo de guerra, quem faz a guerra irregular, está ou não protegido pelas leis da guerra. Isto é, os guerrilheiros, portanto, civis armados. Ora bem, eles não são geralmente tratados como soldados, mas como delinquentes. Como criminosos e como tal tratados. Isto é, quando são aprisionados, são enforcados ou são fuzilados. Certo. Não são tratados como prisioneiros. Aliás, isso agora, só para enquadrar, foi referido várias vezes na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, em relação a combatentes estrangeiros que os russos avisaram não vão ser tratados como prisioneiros de guerra, de acordo com as convenções de Genebra. Portanto, esta distinção entre combatente regular e irregular é muito importante, e aliás é muito importante nas leis da guerra, aliás é uma das causas de formulação das leis da guerra. E um dos casos em que isso se colocou de uma maneira mais premente é na Guerra Civil Americana de 1861 e 1865. Porquê? Porque quando os Estados do sul dos Estados Unidos se separam e formam uma confederação de Estados,
os Estados Unidos não reconhecem a Confederação como um país. São os rebeldes. São rebeldes. Aquilo é uma rebelião, é assim que eles dizem. Os rebeldes e a gente a rebelião. Ora bem, os rebeldes, tecnicamente, deviam ser, quando aprisionados, pura e simplesmente condenados à morte e executados por uma rebelião armada contra os Estados Unidos. Portanto, esse era basicamente o que devia acontecer àqueles que estavam integrados no exército da Confederação do Sul dos Estados Unidos, que a partir de 1861 começa a combater com o exército dos Estados Unidos. Agora, mas não foi isso que aconteceu. Os comandantes militares americanos e o governo norte-americanos e o governo dos Estados Unidos percebe que isto seria uma selvageria autêntica, quer dizer, porque aquela população do sul dos Estados Unidos reconhece um governo, que não é o governo de Washington, está integrado num exército com uniforme, com generais, com estrutura, etc. Quer dizer, e não pode, por e simplesmente, a proposta dos Estados Unidos para o Sul não pode ser, agora vamos entrar aí e vamos executar todas as pessoas que estiverem sob uniforme. E a partir logo em 1861, o governo dos Estados Unidos aceita tratar os rebeldes como combatentes de um exército inimigo e, portanto, dignos do estatuto de prisioneiro de guerra. Mas depois ainda havia um outro problema, que era a Confederação, portanto, os Estados do Sul do Sul dos atuais Estados Unidos, mobilizaram imensos civis para forças de milícias para combater, para combater e para se defenderem contra os exércitos vindos do Norte. E há aqui uma discussão também sobre como tratar estes civis armados integrados em milícias. E há uma discussão jurídica, eles convocam juristas que se reúnem, isto é o governo dos Estados Unidos que convoca juristas, se reúnem para examinar o caso de civis do sul dos Estados Unidos que estão armados e a resistir às tropas do governo legítimo, segundo eles, dos Estados Unidos. E a conclusão a que chegam é que também estes civis mobilizados em milícias da Confederação também deviam ser tratados como combatentes regulares, na medida em que tivessem quatro características. Primeira, que tivessem uma estrutura de comando, isto é, que tivessem oficiais a comandar, que fizessem parte de grupos onde houvesse um oficial a comandar. Segundo, mesmo que não usassem uniforme, usassem um distintivo que permitisse a sua identificação à distância. Terceiro, que não escondessem as armas, isto é, que transportassem as armas ostensivamente. E quarto, que combatessem respeitando as leis e os costumes da guerra. Portanto, a partir daí, estes civis que integravam milícias no sul dos Estados Unidos passavam também a ser considerados combatentes regulares, embora não fossem soldados integrados no exército. Portanto, e repara, o ponto aqui é eles aparecerem quase como soldados. Tem um oficial, não têm uniforme, mas têm um distintivo, quer dizer, a indicar que são o distintivo oficiais. É um aspecto muito interessante. Nós também temos visto isto atualmente na Ucrânia, não é? Porque hoje em dia os exércitos, então aqueles dois, usam camuflados e armamento militar muito parecido, e a necessidade, daí veio o Z, a necessidade de haver essa distinção que não é apenas para se encontrarem uns aos outros e para se entenderem qual é o inimigo e qual não é o inimigo. Ou seja, é uma necessidade específica que tem a ver com as leis da guerra. Também tem a ver com as leis da guerra, isto é identificar-se, é estar identificado como pertencendo a uma das partes, não ser pérfido, portanto, não estar a fingir que é a outra parte. O indivíduo no campo de batalha identifica-se como uma das partes e isso dá-lhe proteção quando cai no caso de ser prisioneiro, ferido, etc. Porque foi um combatente perfeitamente identificado e, portanto, regular, mesmo até no caso destas milícias dos Estados Confederados do Sul, mesmo se fosse um civil, mas desde mostrasse que estava armado, isto é, não tivesse a ocultar as armas, mostrasse que fazia identificado e que houvesse um oficial responsável pelas suas atividades, para recebesse ordens de um oficial e ele próprio, durante as suas atividades, se pudesse comprovar que tinha respeitado, ele próprio também tinha respeitado os prisioneiros do outro lado e, portanto, combatesse de acordo com as leis da regra, devia ser tratado, não sendo um soldado, como se fosse um soldado. Bem, nós estamos a falar de uma guerra e obviamente, os nossos ouvintes estão cientes de que a guerra muda imenso a partir do
século XIX, aquela guerra do século XVIII que eu aqui referi, frequente, geralmente uma guerra de fronteira, geralmente uma guerra sazonal, fazia-se guerra no verão e depois não se fazia guerra no inverno, porque as coisas estavam pior, feita por soldados profissionais, portanto havia pequenos exércitos profissionais que faziam essa guerra. Essa guerra acaba e entramos numa época, a partir do século XIX, em que a guerra é menos frequente. Portanto, é uma atividade extraordinária, digamos, mas ao mesmo tempo é feita por muito mais gente. Isto é, torna-se menos frequente, mas quando existe é generalizada. É muito mais generalizada. É feita por grandes massas de recrutas do serviço militar obrigatório e que já não combatem pelo rei ou por um dinasta, mas combatem pela pátria. Mesmo quando ainda estão... enfim, mesmo quando o Estado ainda é uma monarquia, já é pela pátria que se combate. Na Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, enfim, é o Império Alemão, mas eles combatem pela pátria, a Vaterland, e os outros também pela sua pátria. Portanto, passamos por uma guerra que tem objetivos diferentes. O objetivo já não é apenas derrotar o inimigo no sentido de incapacitar as suas forças armadas, que era o objetivo destas guerras do século XVIII. Isto é, tirar capacidade de combate ao inimigo, mas trata-se de uma guerra em que o objetivo já é destruir o inimigo. Isto é, destruir o seu Estado, mudar o Estado, a organização política do inimigo. Sim. Portanto, isto era uma coisa que geralmente não fazia sentido, não tinha feito sentido na Europa do século XVIII, onde a guerra era feita entre Estados que tinham à sua frente dinastias ligadas entre si por parentescos, e que não tinham interesses nem meios em andar a mudar essa situação. Portanto, o rei de França queria derrotar o rei da Prússia, mas não queria destruir o Estado prussiano, quer dizer, queria que o Estado prussiano fosse mais pequeno, ou não alcançasse um determinado, ou não tivesse uma influência numa determinada área onde o rei de França queria ter mais influência que o Estado prussiano. E isto muda a partir do século XIX, quando os Estados são vistos como representantes de ideologias, de visões do mundo. E, por outro lado, parecem dispor, graças à tecnologia, de meios para efetuar grandes mudanças. E, portanto, é este o ambiente, por exemplo, das guerras do século XX, quer da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, quer da Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, para dar as datas europeias, quando todos os Estados que entram nessas guerras estão convencidos que não podem perder. Isto é, que o que está em causa é a sua existência. Quer dizer, quem perder desaparece. E bem, em muitos casos. Pronto. Não é uma suposição errada. E isto também tem a ver com uma outra coisa, que é uma outra ideia do que é a guerra. A guerra deixa de ser vista como uma atividade normal, isto é, da política para outros meios, e passa a ser vista como uma coisa tendencialmente abominável, como uma coisa terrível. Há uma grande literatura pacifista, por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial, o livro do A Oeste Nada de Novo, do Éric Maria Remarque, um livro publicado em 1929 e tem um impacto enorme, de um autor alemão, um antigo soldado do exército alemão, e que é traduzido em todas as línguas, é um livro imensamente vendido, e depois é feito um filme que também tem um grande impacto, e tem aquela ideia de, enfim, a guerra é uma experiência terrível para quem perde, para quem ganha, para todos. Isto quer dizer que na Europa, já desde o século XIX, mas sobretudo no século XX, a guerra passa a só ser justificável se o inimigo for monstruoso. E se a guerra servir para eliminar esse monstro e garantir a paz para sempre. Isto é, todas as guerras passam a ser travadas como se fossem a última batalha entre o bem e o mal. Isso é uma característica muito nítida na Segunda Guerra Mundial. Isto é o bem e o mal, não há negociações, os aliados recusam-se a negociar com a Alemanha, e a Alemanha nazi também, quando entra em guerra com a União Soviética, também trata a União Soviética como ao mal. Sim. E, portanto, não quer negociar nem se coloca qualquer negociação, portanto, em causa. Lá são as leis da guerra? E há uma geral, enfim, um relaxamento das regras da guerra. Isto é, porquê? Porque para ganhar a última batalha entre o bem e o mal, aí já começa a valer muita coisa. E, por exemplo, em 1941, a Alemanha nazi repudia oficialmente a Convenção de Genebra na frente leste contra a União Soviética, respeita-a na frente ocidental contra os aliados, mas não contra a União Soviética, o que quer dizer que há, por exemplo, oficiais do exército soviético são capturados e são executados
pelo exército alemão nazi. Os aliados também se permitem determinado tipo de atividades que provavelmente na outra época seriam consideradas menos aceitáveis. Desde por exemplo, os bombardeamentos, não? Bombardeamento sistemático das cidades. É verdade que os alemães também tinham começado a fazer isso antes. O exército soviético, por exemplo, conduz uma campanha brutal de violação de mulheres quando entra na Alemanha em 1945. Oficialmente é deixado aos soldados poderem, enfim, exercer as represálias que entenderem sobre a população civil inimiga. Isto é tão dramático que por vezes é necessário entrar em linha de conta já não com a maneira como se faz a guerra, mas com as intenções com que se faz a guerra para poder, digamos, distinguir entre os dois lados. No entanto, em 1945, quer o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, quer depois o outro Tribunal Militar em Tóquio, que julga os crimes de guerra do Japão, conseguem definir crimes de guerra e conseguem prová-los de um modo credível para todos, isto é, conseguem fazer essa prova dos crimes de guerra. Desta maneira, isto é, talvez não tenham sido só os exércitos alemão e japonês que cometeram crimes de guerra, mas certamente que o exército alemão e japonês cometeram crimes de guerra. E os oficiais e soldados culpados desses crimes de guerra foram devidamente punidos por causa disso. E isso leva também a um refinamento depois da Convenção de Genebra em 1949 e ao estabelecimento destes tribunais militares, deste Tribunal Internacional para Crimes de Guerra, que ainda que funciona em Haia e que faz investigações para apurar se crimes de guerra foram ou não foram cometidos. Muito bem, Rui. Tens aqui alguns livros que nos trouxeste. Sim, para quem... Desta vez são 3. Desta vez são 3. Enfim, tentei diminuir o número para não trazer uma biblioteca grande e trouxe 3 que me parecem... acho que podem ser, enfim, são vários tamanhos. Livros com vários tamanhos e vários alcances. Quer dizer, primeiro, um livro do Jeremy Black, que é um professor universitário britânico, especialista em história militar, e que escreveu esta Guerra, uma breve história, que foi traduzida e publicada em português pelas publicações de Don Quixote em 2013, não estou enganado, exatamente, em 2013, e que é basicamente enfim, quase 200 páginas, uma espécie de é uma síntese de todos, enfim, dos grandes conflitos desde a antiguidade, enfim, quase desde a pré-história, aliás, com atenção ao desenvolvimento das técnicas militares, das concepções estratégicas, etc. Portanto, é uma leitura, ao mesmo tempo, introduz a complexidade dos estudos de história militar, de que o autor é um especialista, mas dá também um panorama da maneira como se fazia a guerra, dos objetivos com que se faziam as guerras até aos dias de hoje. O segundo livro é também de um grande historiador militar, o John Keegan, já falecido, e há umas conferências que ele fez em 1998, a pedido da BBC, de Reith Lectures, que é uma instituição em Inglaterra. Eles convidam um grande especialista de uma área, a BBC, para fazer uma série de conferências. Todos os anos fazem isso. Em 1998 convidaram o John Keegan, e o John Keegan, que era enfim, autor de alguns dos mais importantes livros de história militar da segunda metade do século XX, fez num livro bastante pequeno, isto é, não chega a ter 100 páginas, A Guerra e o Nosso Mundo, War and Our World, que é uma reflexão sobre como é que a guerra moldou o mundo atual, como é que o mundo atual como é que podemos compreender o mundo atual em grande medida como um produto da guerra. Portanto, não é uma história como a do Jeremy Black, quer dizer, que vai descrevendo operações militares atrás de operações militares. É uma interpretação. É muito interessante. Por exemplo, o primeiro capítulo é sobre a mortandade causada pela guerra, e o tema dele é que a guerra, até ao século XX, não causava muitos mortos. A maior parte dos mortos eram causados por fomes, epidemias, etc. Quer dizer, a guerra era uma coisa muito limitada. Mesmo nas grandes operações militares, a maior parte
das mortes vinha de falta de higiene e de epidemias que acompanhavam os soldados, ou então das fomes causadas pelas atividades militares, uma vez que os exércitos viviam de pilhagem antes da logística moderna e, portanto, iam destruindo searas, abastecimentos à medida que circulavam num território e, portanto, iam causando fome. Portanto, eram estes resultados externos da guerra, mais propriamente do que as operações militares em si que causavam mortes. Portanto, isto é a primeira conferência. Depois tem outras extraordinariamente interessantes. Finalmente, para quem quer saber tudo das guerras e, enfim, no caso deste caso do século XIX até hoje, temos uma história da guerra dirigido pelo Bruno Cabanes, é publicada, isto é em francês, publicada em 2018 pelas edições do SEI, é colaborada por um grupo em que penso que entram quase todos os grandes especialistas de história militar, ingleses, franceses, alemães, americanos, e tem todos os aspectos da guerra são aqui considerados, desde os aspectos propriamente técnica, militar, os aspectos estratégicos, mas também outras dimensões, as populações civis e a guerra e a economia, a guerra e a cultura, a literatura, etc. Quer dizer, tudo aquilo que se pode imaginar é aqui tratado em capítulos que não são muito grandes e que depois têm referências bibliográficas. Portanto, isto funciona como uma espécie de enciclopédia da guerra, mais do que uma história. É, de facto, uma enciclopédia da guerra, repito, guerra contemporânea, a partir do século XIX, mas tem a vantagem de poder ser lido, não começando na última página, mas, enfim... À procura dos capítulos mais interessantes aos leitores. Que podem mais interessar. Repito, os temas são os mais variados que se possa imaginar. Estava aqui a ver, por exemplo, a maneira de sair, a maneira como as guerras acabam, por exemplo. O que é que acontece? Por exemplo, tem aqui a quarta parte é sobre sortie de guerra, portanto, o fim da guerra ou as saídas da guerra. E, portanto, tem como é que se faz a paz, negociações, o retorno dos soldados, isto é, como é que eles são desmobilizados, o que é que acontece àqueles milhões de homens que estiveram em serviço militar, às vezes durante 3 ou 4 anos, como é que regressam ao fim de 2, 3, 4 anos ao mundo civil, as ruínas, o que é que acontece às ruínas, quer dizer, como é que se faz, como é que se limpa ruínas, como é que se faz essas coisas todas, as comemorações, os debates sobre quem é que ganhou e não ganhou, porque muitas guerras às vezes não se percebe, depois no fim há um debate sobre quem é que verdadeiramente ganhou ou não ganhou. O luto, por exemplo, isto é, nós temos de imaginar que ao fim, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial há milhões de famílias europeias que estão enlutadas, que perderam um irmão, um filho, um marido, pai, etc. Quer dizer, como é que essas famílias organizaram os lutos, as suas memórias. Depois também os crimes de guerra, isto é, a questão do como é que foram definidos, como é que foram... Enfim, isto é para vos dar a ideia só de uma determinada parte. Isto não é o livro todo, isto é uma parte. O que eu estive aqui a descrever foi apenas uma parte do livro, que depois tem outras sobre experiências de guerra, o mundo dos combatentes, como é que são treinados os soldados, como é que se faz carreira militar, por aí fora. Muito Portanto, bem. Praticamente, digamos que é tudo aquilo que quer saber sobre a guerra, incluindo coisas que provavelmente não sabia, queria saber, mas passa a saber, está aqui neste livro. Muito bem. Então vá, nós voltamos para a semana. Até lá, com mais livros e mais histórias.